Pessoal, vou dizer uma coisa para vocês que talvez para muitas pessoas aqui isso não faça nenhum sentido, mas talvez para algumas pessoas isso faça sentido. Sabia o indivíduo que tem uma criança, um filho, e essa criança tem, sei lá, síndrome de Down, tem um transtorno do neurodesenvolvimento, ela é autista, ou tem uma deficiência intelectual, ou tem paralisia cerebral, e aí, às vezes, esses pais, eles podem pensar assim: não, eu não vou fazer tal coisa para o meu filho, porque ele não vai aproveitar, ele não vai se divertir, ele não vai entender o que está acontecendo. Eu quero lembrar vocês que o cérebro, ele, do ponto de vista filogenético, do ponto de vista da sua evolução, mas eu não estou falando dessa evolução recente, eu estou falando dessa evolução muito mais histórica do cérebro. Conforme o cérebro foi sendo constituído na evolução desse animal que hoje é o ser humano, o cérebro ele foi evoluindo em etapas diferentes, então pedaços do cérebro foram surgindo em momentos diferentes da história. Mas, lá no princípio, e aí eu não estou falando do Homo sapiens, eu não estou falando dos últimos 80, 100 mil anos, eu estou falando alguma coisa muito anterior a isso. Eu estou falando de alguma coisa lá do homem de Neandertal, eu estou falando há 3 milhões, há 4 milhões de anos atrás. Algumas estruturas já eram observadas naquele cérebro e essas estruturas são observadas até hoje. Então, existe um conjunto de estruturas, uma parte grande delas localizadas no lobo temporal, mas outras localizadas também no tronco cerebral, e uma parte um pouco mais recente localizada nas porções médias do lobo frontal, que estão relacionadas à interpretação de sensações que são sensações primitivas. Vou dar um exemplo. Você concorda que, vamos falar sobre desejo sexual? Os animais sempre precisaram ter desejo sexual. Ué, caso contrário, a nossa espécie teria entrado em extinção, porque os animais precisaram se reproduzir durante todos esses anos. A sensação de fome, a sensação de saciedade, a sensação de medo, pavor, ira, raiva, é, todas essas sensações, elas são sensações muito primitivas no cérebro e elas sempre estiveram presentes ali. O que que aconteceu nesses últimos 2, 3 milhões de anos? O cérebro foi ganhando complexidade, claro, porque nós fomos saindo de um comportamento que era predominantemente motriz para um comportamento atual que é predominantemente é, cognitivo. Então, veja, é óbvio que há 80 mil anos atrás ninguém precisava saber ler e escrever. Aliás, não tinha leitura escrita, né? Claro, tinha pictogramas, eram outras questões. Mas as pessoas precisavam saber caçar, colher frutas, começaram a plantar e cultivar a terra, tal. Hoje em dia, o indivíduo ele pode não cultivar a terra, mas se ele souber ler e escrever, ele pode conseguir um emprego e viver. Então, conforme as necessidades foram mudando, o cérebro foi mudando. Agora, essas sensações primitivas, elas nunca desapareceram do cérebro humano. Portanto, se você, eu já falei isso em um outro vídeo aqui, se você tem uma criança, por exemplo, com paralisia cerebral, uma criança muito grave, ela tem uma dupla hemiparesia espástica, ela está quase num estado vegetativo persistente. Às vezes você se aproxima dessa, eu vejo isso acontecer aqui no meu consultório. Às vezes você se aproxima dessa criança, passa a mão no rosto dela, fala alguma coisa perto do ouvido dela e a criança faz o quê? Abre um sorriso daqui a aqui. Ou seja, ela não entendeu, ela não percebeu, ela não sentiu, é claro que ela sentiu. Porque essas áreas muito primitivas do cérebro, elas estão ali. Elas rarissimamente elas são lesadas, elas são afetadas. Então, pessoal, por que que eu estou falando toda essa novela aqui? Não prive o seu filho de qualquer tipo de diversão. Então, não ache que porque ele é um autista muito grave, um deficiente intelectual muito grave, porque ele tem uma síndrome de Down, uma paralisia cerebral grave, espástica, que ele não vai aproveitar, por exemplo, uma viagem, um passeio, uma saída numa praça, um aniversário. Ele vai aproveitar. Talvez não da forma como você esperaria, porque talvez ele não esteja correndo junto com as outras crianças, talvez ele não esteja conversando com as outras crianças, mas a sensação de prazer desencadeada por estar naquele lugar, com certeza vai acontecer naquele cérebro.
e isso são coisas que a gente não pode privar as nossas crianças desse tipo de sensação, porque os outros pais não privam os seus filhos, não há por que a gente fazer isso com os nossos. Um abraço.